Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos, então, à primeira edição do Encontro de Artes Visuais da Unicamp, o EAV. Então, esse evento ele foi criado por um grupo de alunos do programa de pós-graduação que respondeu ao que a gente chama de urgência de se estabelecer um encontro acadêmico anual direcionado à divulgação científica de pesquisas nos campos da história, da teoria e da crítica da arte, e também da prática artística, com o intuito de promover um espaço de discussão, de reflexão e integração a partir das apresentações de pesquisas discentes acadêmicas em desenvolvimento ou concluídas, tá? Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui conosco, que veio privilegiar essa primeira edição do encontro. Eu aproveito essa oportunidade para convidá-los a acessar a programação do encontro no site do EAV, o link vai ser colocado aqui no chat agora. A gente vai ter mesas de discussão a partir das 14 horas de hoje, e também rodas de conversas com artistas. A programação do EAV se estende até sexta-feira, dia 24 de setembro. E, para quem se interessar, não se esqueça de preencher também o link, a lista de presença, que o link também vai estar no chat daqui a pouco. Bom, então, para dar início ao encontro, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e introduzir o professor que fará a abertura da primeira edição do EAV. Então, se vocês me permitem, eu fiz uma pequena introdução. Então, o professor Maurício Martins Farina, ele é coordenador do programa de pós-graduação em artes visuais, professor livre docente do Instituto de Artes da Unicamp e artista visual com participações em diversas exposições no Brasil e no exterior. Então, como artista, o professor Maurício Farina recebeu, entre outros reconhecimentos, o Prêmio Estímulo da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e também o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, conferido pela Unicamp em 2015. Jornalista de formação, Maurício Farina é mestre em multimeios e doutor em Ciências da Comunicação pela USP, com um pós-doutorado em artes realizado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em Portugal. O professor Maurício trabalha com teoria e crítica da imagem, atuando sobretudo com temas relacionados à fotografia, pintura e história da arte semiótica da cultura. Editor da revista Visuais, do programa de pós-graduação em artes visuais da Unicamp, e é líder do grupo de pesquisas Estudos Visuais, docente na graduação em Mediologia e na pós-graduação integra a linha de pesquisa História, Teoria e Crítica. Ele é membro investigador do projeto BCIP, Bases Conceituais da Investigação em Pintura, que, por sua vez, está associado ao Research Institute in Art, Design and Society da Universidade do Porto. Entre artigos e livros publicados ao longo da carreira, eu destaco as obras Imagem Imprevista, publicado em 2014, e Fotografia e Pintura como Imagens em Confluência, publicado em 2020 pela editora da Universidade Federal Fluminense. Então, professor Maurício Farina, meu orientador aqui no doutorado, é uma satisfação recebê-lo. Fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço a paciência e a participação de todos. Antes de mais nada, eu quero dar meus parabéns, em meu nome, em nome dos professores do programa de artes visuais, pela realização desse evento. Um evento pioneiro. É a primeira vez que os nossos alunos se organizam e fazem esse seminário de forma totalmente autônoma, com muita dedicação. Então, em nome do programa, a gente fica muito feliz que vocês tenham conseguido colocar, digamos assim, o trilho no seu caminho. Desde uma reunião em que todos participamos, professores e alunos, coordenados pela professora Maria de Fátima, onde essa ideia está aqui presente, não é? Onde essa ideia surgiu. Enfim, estamos agora vivendo essa realidade e eu fico muito honrado de ter sido convidado para fazer a abertura desse evento e para poder conversar um pouquinho com vocês e sobre a minha fala. Eu vou pedir um pouco de paciência, porque talvez não seja um assunto de interesse de todos, mas, enfim, em primeiro lugar, eu vou, digamos, fazer uma certa introdução conceitual
e depois eu vou fazer uma apresentação de imagens, onde eu farei alguns comentários, enfim. Eu fico muito contente de poder abrir isso e também de saber que a professora Maria de Fátima, que concorreu em esforço junto com vocês para que esse evento se realize, possa fazer a sua conferência e, digamos assim, a conferência de fechamento desse encontro. Então, bom trabalho a todos nós, a todos vocês, e que esse evento prospere e que esse seja o primeiro de uma longa série. Realmente, eu estou muito contente com isso. Enfim, então vamos lá. Para essa conversa, eu pensei numa questão que eu venho tratando ao longo do tempo, e que, inclusive, de certa forma, tem a ver com o título do meu último livro, e que, por correspondência, tem a ver com uma pesquisa que eu fiz ao longo de alguns anos e que culminou com a minha livrodocência. Esse livro não é exatamente o texto da minha livrodocência, mas ele foi aperfeiçoado a partir dela. Mas a conversa que eu quero ter aqui com vocês não é exatamente sobre o livro, mas sobre uma pesquisa que vem me instigando desde um bom tempo. Uma pesquisa que relaciona a teoria, as leituras, a investigação, contato com o texto de vários autores importantes, o visionamento da experiência dos artistas, muitos artistas, ao longo do tempo, e, por consequência, a minha própria experiência de materialização de imagens. Eu diria que são camadas de processo de pesquisa que vão se corporificando. Bom, eu começo a minha conversa com vocês falando sobre uma questão que tem a ver com novos enfrentamentos da pintura, considerando que esses enfrentamentos são novos na medida de uma relação com a tradição. Mas eu vou começar a falar a vocês a partir de uma experiência que, nos anos 1950, se configurou como uma novidade. E essa experiência ocorre exatamente nos Estados Unidos. E ela representa uma virada, representou mesmo uma virada na ideia de arte e da própria pintura, que era dominante naquela circunstância. Aí eu citaria Jasper Johns, Robert Rauschenberg, e ainda um artista não tão conhecido, mas muito importante, que inclusive já mereceu uma retrospectiva no Reina Sofia, que foi Bruce Corner. Eles são destacados nessa questão que eu chamaria de uma novidade, um giro. E eles estavam interessados em desconstruir definições, formas anteriores, mergulharam no lixo, literalmente. Trabalharam com os excessos que eram produzidos naquele ambiente reconhecido e, enfim, onde a cultura de massa estava em todo lugar e era parte da realidade. Eles dialogaram com experiências conceituais assemelhadas e permitiram recuperações de ideias que foram reativadas através dos procedimentos que fizeram, enfim, que construíram, por uma influência direta e por um convívio e colaboração do Rauschenberg, do Johns, com o próprio artista Marcel Duchamp, que vivia discretamente e há vários anos na cidade de Nova York. Nesse convívio foi possível entender que tanto os jovens artistas, na altura, quanto o velho mestre, foram beneficiados, exatamente porque, diante de um acontecimento artístico transformador, abundante, potencializado através de procedimentos os mais variados, já nos anos 1960, atos operacionais ocorrem na pintura e foram marcados pela mestiçagem de procedimentos, onde se destaca a colagem. Com várias denominações, as experiências artísticas abrangiam culturalmente diversos territórios. Catalogações genéricas, tais como art pop, pós-minimalismo, novo realismo, arte pobre, entre outras,
se transformaram em concepções importantes, determinando definitivamente um ponto de viragem, implicado num retorno aos contextos da realidade e, como consequência, também um retorno da perspectiva e das lógicas especulares da imagem, a imagem quadro. Esse é um conceito que depois eu vou trabalhar melhor com vocês, que já não seria mais considerada degenerada. Se Frank Stella, um artista importante do minimalismo americano, por sua opção material e opositiva, se colocou contra o ilusionismo cromático de um artista importante do expressionismo abstrato, como foi Mark Rothko, ele fez isso exatamente para opor qualquer possibilidade de representação que numa pintura, segundo ele, seria uma contradição. Na sua ilusória intenção de ponto zero, de sentido sem sentido, o minimalismo absorveu uma suposta posição conceitual em favor do ponto zero das linguagens ou da linguagem, ignorando sua própria absorção no sistema da arte, o que era uma ingenuidade. Isso foi apontado por George D. Lieberman já há algum tempo. Assim, o minimalismo se acomodou numa contradição conceitual, reativando um princípio próprio e autonomista, ainda que por uma via física, em oposição à metafísica dos expressionistas abstratos. O minimalismo também estava ligado às causas modernistas e elitistas, que, num determinado ponto, irão voltar suas armas retóricas contra a carnalidade da pintura. Numa outra direção, as possibilidades experimentais da pintura e de outros meios do quadro, como a fotografia, se posicionavam para uma atuação renovada, um retorno aos próprios contextos sociais e psicológicos da realidade. Esses dispositivos de imagem materializam novas situações, desde uma realidade externa que seria fabulada em seus modos de visibilidade. As questões da superfície formativa, que também retornavam aos sistemas do quadro, agora com maior liberdade, nunca deixaram de ocorrer. Entretanto, durante muitos anos, foram subalternizadas pela potência metafísica do idioma abstrato. No ambiente pós-moderno, os processos de figuração da realidade visível e interpretada foram reorganizando a representação exterior ao próprio quadro, o que nunca configurou um retrocesso ou se confundiu com outras coisas da cultura visual. Apenas um diálogo plural e direto foi permitido. E, com isso, a arte continuou a respirar. É desnecessário afirmar que a experiência do gosto ou juízo estético seja um ato íntimo, a não se confundir com a recepção intelectual. Deixar de incorporar as lições formativas das experiências processadas pela arte moderna não foi uma questão. As experiências da arte processam recodificações e alterações que nunca se invalidam como modismos. Nos anos 1960, as possibilidades expressivas das artes visuais se ampliaram, seja em procedimentos ou suportes que incluíram, além do corpo dos artistas, na body art, também o corpo da terra, além de arte. Não podemos ignorar que esses processos consagrados pela noção de uma ampliação dos campos expressivos da arte representaram uma profunda transformação nas ideias e nas categorizações de seus meios. Com isso, não deixamos de considerar que os sistemas do quadro, ao retornarem ao real, recuperaram a ideia da imagem como uma potência expressiva renovada. Utilizando a representação em perspectiva, o quadro pôde deixar de ser um objeto material para retornar à janela. Contudo, se põe em questão, desde uma consciência intimista, que uma realidade construída por processos de subjetividade serviria para expor, numa condição de interlocução, a própria necessidade de uma representação da realidade, que agora se apresenta como uma narrativa possível, retomando, com isso, dispositivos longevos dessas mediações. Teóricos e críticos importantes se apresentaram para analisar as alterações promovidas nesse cenário. E destacamos Lucy Lippard, Arthur Danto, Rosalind Krauss, Thomas Crow, Yves Labois, Benjamin Bullock. Interessaram-se por aquelas produções artísticas que surgiram principalmente desde os anos 1960 e outras
que foram ignoradas pela crítica formalista. Hal Foster, situando determinadas questões a partir dos conceitos de trauma e abjeção, que incidiram fortemente a partir dos anos 1980, é um importante partícipe dessas questões. Certas indagações da arte desse período manifestam distopias, que nas relações sociais são anotadas, seja por uma incapacidade de futuro, como a desesperança, ou por outras questões. Apresenta-se um cenário a se considerar com alguma dissidência, se quisermos nos relacionar com a pintura desde os anos 1970. Aqui, abrindo um parênteses, que a opção teórica dos conceitualistas implica numa necessidade de aprofundamento sobre essa relação com a pintura que não foi pacificada. Para acrescentar seu interesse em aspectos de uma montagem da historiografia da arte, que é distinta do formalismo anterior, Hal Foster reconheceu a perturbadora noção da presença daquela noção freudiana de inquietante estranheza, uncanny, diante da cena contemporânea. Concordamos que essas questões nos permitiram reconhecer que algumas das ideias que estavam presentes no surrealismo estavam a reaparecer. Essas ideias apontavam para uma complexa possibilidade de trocas entre o universo simbólico e a vida. Assim, relações decalcadas pelos traumas se envolvem no zeitgeist e surgiram como uma manifestação própria nas imagens da arte. Aqui eu vou trazer uma pequena citação do Foster, abre aspas. O surrealismo voltou com fúria durante o decorrer da década de 1980. E é o tema de muitas exposições, simpósios, livros e artigos. Para que meu ensaio não seja uma mera contribuição com uma linha a mais nessa lista, quero começar com uma reflexão sobre a repressão sofrida por esse movimento no passado e seu resgate na atualidade. Faz relativamente pouco tempo, o surrealismo foi menosprezado nos relatos do modernismo, mais nas versões anglo-americanas que nas francesas. De fato, se perdeu duplamente para essas versões da história da arte. Foi suprimido nas histórias do abstracionismo baseadas no cubismo. E também foi desconsiderado nos textos neovanguardistas centrados no dadaísmo e no construtivismo russo. Fecha aspas. Em Beleza Compulsiva, Hal Foster visita o surrealismo numa via diferenciada e relacional, destacando os aspectos que teriam sido desconsiderados. Ficou evidenciado em sua crítica que não se poderia confundir o surrealismo como um momento de submissão da imagem à literatura ou a narrativas distanciadas de sua própria plasticidade, como insinuaram alguns formalistas. O corte que foi previsto por Foster nos sugere outras possibilidades para uma aproximação do contemporâneo ao surrealismo, seja pela presença de pulsões não cicatrizadas, seja pelas tramas presentes nessa relação política do artista, como uma própria condição conceitual forjada nos meandros do imaginário contemporâneo, povoado por fantasmas de imagens de várias épocas e culturas. Numa outra direção, o mercado de arte será tratado pela nova crítica representada por Foster como uma indústria cultural a serviço de um entretenimento burguês. E nesse lugar, onde a pintura será recebida com muita desconfiança, uma postura crítica em relação à pintura como objeto burguês não foi exclusiva de Foster. Owens e Joseph Kosuth também manifestaram argumentos críticos em relação à pintura contemporânea, fosse por razões mercadológicas, porque a pintura poderia servir aos interesses das galerias, ou por razões ideológicas alinhadas ao tipo de interesse conceitual que eles reconheciam. Assim, é possível entender a ausência de artistas como Julian Schnabel ou Anselm Kiefer, pintores tão importantes naquele período e que estão ausentes nos textos de uma crítica que era avessa ao mercado de arte. Nesse debate, onde o necessário enfrentamento se posiciona diante da ferocidade de absorção de artistas pelo mercado de arte, a nova pintura que estava aparecendo poderia surgir uma resposta aos processos de desmaterialização da arte que ainda estavam em curso.
As críticas ao mercado de arte dariam a entender uma obsolescência para a possibilidade da pintura. Entretanto, essa posição não estava pacificada entre os críticos. A exemplo de Meyer Shapiro ou Leo Steinberg, que agiram numa outra direção, e também Donald Kuspit, Klaus Honef e Achille Bolito Oliva, uma atuação crítica que, em defesa de uma renovação da experiência da pintura que estava acontecendo, atuaram nas circunstâncias desses debates para entender que o curso da história da arte é plural e admite muitas possibilidades. Dessa maneira, determinadas contradições pós-modernas, como, por exemplo, as ideias de uma morte anunciada da pintura, evidenciaram, por uma incapacidade de compreensão da diversidade e dos processos poéticos de sobrevivência da pintura, que mesmo um pensamento na vanguarda de seu tempo pode ser reacionário quando se admite estruturalmente ou toma partido de um sobre o outro. Seria um erro histórico deixar de reconhecer a contribuição dos pintores da geração neoexpressionista alemão, da transvanguarda italiana, ou de artistas como Julian Schnabel e Ansel Kiefer, entre outros, igualmente importantes para a pintura naquelas circunstâncias. O papel do crítico de arte não é o mesmo que o do historiador. Ele trabalha a partir de escolhas, mas, diante disso, é preciso reconhecer fronteiras, e cabe ao historiador distinguir a necessária montagem das narrativas do tempo em movimento como uma construção inclusiva. Não se pode operar por juízo estético ou ideologicamente. A mudança acelerada e contínua dos processos de experiência da arte, desde a própria noção de pós-modernidade, foi rapidamente assimilada pela indústria cultural. Podemos discordar da posição de Foster em relação à pintura contemporânea, ainda que tenhamos muitos acordos em relação aos perversos mecanismos do mercado de arte. Entretanto, não se nega o direito e não se deixa de perceber as contradições envolvidas. Também ocorreu na pintura, desde os anos 1970, uma potência poética com experiências representativas ao drama abjeto que se fazia presente, como niilismo. Nas últimas décadas do século XX, essas ocorrências são fundamentais. Deixar isso de lado, discriminar a pintura por ser um objeto passivo de negociação, nos levará a considerar que muitas experiências em outros suportes também se tornariam objetos de coleção, fosse por registros fotográficos, como nas performances, ou mesmo na lei de arte. Os artistas escolhidos por Hal Foster, até mesmo o próprio Joseph Kosuth, estão atualmente acervados nos museus de arte contemporânea e são os mais destacados. E estão nas melhores coleções de arte. Talvez, como medida de reconhecimento das razões de enfrentamento as razões de enfrentamento contra a pintura, esteja no fato de que exatamente o poder de negociação da pintura possa ser asfixiante para os outros meios. E, por isso, alguma reação contra esse mercado pode ter se justificado pela necessária sobrevivência de outras ações. Enfim, é uma questão bastante complexa, mas eu acho oportuno pensar sobre isso. Agora, eu vou falar sobre os esgarçamentos desse conceito de pintura, e aí eu vou querer me aproximar dessa ideia que eu proponho para vocês, nesse sentido de confluência da imagem. O pesquisador teórico francês da imagem, particularmente da fotografia, André Rouillet, eu vou citar aqui uma pequena passagem do Rouillet, abre aspas. Na verdade, o movimento que, a partir dos anos 1980, transforma a fotografia em um dos principais materiais da arte contemporânea, amplia uma situação de meio século antes, a das vanguardas dos anos 1920, cujos fotogramas e fotomontagens conferiam à fotografia o papel de material artístico. Fecha aspas. Nos anos 1980, também as experiências da fotografia começaram a confluir para um diálogo mais evidenciado com a pintura, ainda que uma aproximação tivesse ocorrido anteriormente. As condições tecnológicas, a possibilidade de ampliação das imagens fotográficas e outros aspectos cromáticos da impressão
poderiam não ter se oferecido como forma, mas foi a partir desse período que essa questão tecnológica irá fazer toda uma diferença. Note-se que começam a aparecer, entre outras condicionantes, tanto na pintura quanto no tipo de fotografia contemporânea, princípios nihilistas e estranhezas muito inquietantes, condição que também vai ocorrer em outros suportes. E nesse domínio, que se denominou como arte abjeta, podemos citar artistas como Cindy Sherman, Richard Prince, Cher Levine, onde a presença dessa noção de inquietante estranheza foi mais evidenciada, como disse Hal Foster, que ainda escolheu para comentar artistas como Mick Kelly, Kiki Smith e Robert Goldberg. E desde o campo da instalação e da escultura, onde as questões abjetas estariam presentes naquilo que ele chama de um retorno ao real, incluem outras questões. Esses artistas, tendo para seus trabalhos materiais e assuntos inusuais, matérias como fluidos corporais, questões de gênero, ativismo político, eram artistas que atuavam nos confrontos demarcados por uma cultura cindida, através de um domínio do capitalismo num ambiente essencialmente mórbido. Não mudamos muita coisa. Né? Considero que determinadas ocorrências da imagem, desde os anos em questão, também podem ser entendidas como esgarçamentos de uma ideia da pintura, caso particular de uma certa fotografia inventiva que, desde essa época, estendeu-se para articulações imbricadas num jogo de simulacros com a ideia de imagem e de pintura. São imagens que se manifestaram no sistema do quadro, na espacialidade de um dado acontecimento, numa condição material alimentada pela necessidade de considerar imagens em situação descritiva fabulada, através de um mecanismo articulado por poéticas que são essencialmente pictóricas, exatamente porque demonstravam e demonstram em seu fundamento especulativo aquilo que se determinam desde uma noção de realidade construída como uma experiência ficcional. Há um foco de interesse nas imagens contemporâneas que se articulam pela manifestação de uma aparência construídas pela referência do mundo ou de sua semelhança para oferecer uma interpretação. Não deixamos ao largo que as condições históricas e os processos da pintura, em sua longa tradição, estão implicados em todas essas manifestações. Ocorre que, em nossa investigação, avaliamos também o que se fez e o que se faz nessas práticas com imagens especulares ficcionais, tendo em conta que, desde os inícios dos anos 2000, houve uma profunda alteração no modo de produção, com o aprimoramento da via digital. A constituição de uma poética visual, obtida desde matrizes diversas, em relacionamento essencialmente híbridos, surgiu como consequência desse retorno ao real que foi verificado nos anos 1960. Por diversas oportunidades, a arte produzida nesse período estava implicada de um cinismo dramático, depois de uma recuperação dos instintos primordiais pela via de uma nova pintura nos anos 1970, com um debate instalado entre formas e conceitos. E vamos nos encontrar com as autobiografias e abjeções figurais que perduram até os inícios do século XXI e ainda estão em demanda. Posteriormente, conhecemos o grande sucesso de práticas fotográficas produzidas em escalas agigantadas. Artistas como Jeff Wall, Andreas Gursky, Thomas Huff, Gregor Cribson, Philip Loca de Costa, Thomas Struth estavam entre os mais representativos naquele cenário da arte contemporânea. Esses artistas da fotografia problematizaram a relação da imagem com o acontecimento operado pela fotografia tradicional. A imagem percebida como um simulacro de tempo era também um simulacro narrativo. O real aparente é fabulado, é construído. Essa condição de simulacro de uma aparência aproximou a fotografia de uma interlocução muito direta com um tipo de narrativa do quadro que se estabeleceu pela pintura desde os princípios elementares das lógicas do simulacro, que estão presentes na ideia de Trompe-l'œil, até uma sofisticação ajustada como narrativa de suspensão do tempo, presentes naquelas cenas interiores da pintura no 17 holandês. Basta pensar que a ideia de still life tem muito mais a ver com suspensão do tempo do que com
natureza morta. Bom, também se apresentava nesse cenário uma relação visual que era relacionada com uma ideia de cinema, de dispositivos e diálogos entre sistemas da imagem que estavam implicados pelo imaginário, por uma condição na qual a cultura visual, em sua amplitude de repertórios, demonstrou que o próprio cinema, como dispositivo de visualidade, seria fundamental para o século XX e também para o século XXI. Se o cinema foi ignorado pela história da arte e por grande parcela da crítica de arte, não foi ignorado por fotógrafos e pintores que, interessados nas relações narrativas que o cinema anunciava, souberam dialogar com ele. Evidentemente, poderemos abrir também uma investigação reconhecendo que também as influências da pintura no cinema estão mais do que evidenciadas. Nas imagens produzidas por Gregor Crewdson, vai ocorrer uma presença direta de uma referência ao cinema. Essa referência, em muitos artistas dessa corrente, se faz pelos modos de relação da luz, mas há também uma referência direta com os modelos de produção do cinema. Crewdson trabalha como um diretor de filmes e suas imagens incluem uma grande equipe de pessoas. Um reconhecimento dialógico em relação a Edward Hopper é mais do que evidenciado em muitas das fotografias de Gregor Crewdson. Nesse sentido, é possível falar de trocas e impossibilidades de incluir a diversidade como experiência e não apenas determinar uma outra ocorrência como um sintoma de supremacia ou de estilo no campo da expressão artística. Edward Hopper produziu entre os anos 1920 e 1940, e a atmosfera visual de suas pinturas também se aproxima de cenas ambientadas pelo cinema e pela fotografia daquele período, o que se percebe pela sugestão de enquadramentos aproximados que ocorrem em muitos momentos e que sugerem suspensão. São imagens que situam aproximações e distanciamentos e propiciam atmosferas psicológicas que circundam os personagens mergulhados em isolamentos contemplativos. Nessas imagens, que também habitam espaços internos, espaços urbanos, os espelhos, os objetos, a arquitetura, se manifesta como uma paisagem narrativa. As pessoas de um mundo muito particular estão assim representadas. Se a crítica de arte, na sua época, ignorou a dimensão melancólica das pinturas de Hopper, talvez isso tivesse razão, como já se disse anteriormente, porque essa mesma crítica tinha outros interesses para a homologação da cultura estadunidense. No entanto, a escala de intimidade e a delicada melancolia que o isolamento das figuras de Hopper nos oferece prenunciava já alguma consequência. E foi a partir dos anos 1980 que diversos artistas passaram a explorar, com forte compleição simbólica, esses mesmos indícios de uma flagrante depressão relacional que já se tinham anunciado nas pinturas de Hopper, não se confundindo com outras questões igualmente trágicas, como as anunciadas por Lucian Freud ou pelas tendências do neo-expressionismo europeu. O campo de aproximação que se enuncia em imagens de Crewdson em relação à pintura de Hopper, por uma confluência em que a emulação não se sustenta como uma apropriação, mas por uma teatralidade presente nas cenas, desde uma iluminação noturna ou quase crepuscular, uma atmosfera cruzada que, desde as influências de Edward Hopper, se percebeu em cineastas como Wim Wenders, David Lynch, Jim Jarmusch, ou no pintor Ed Ruscha e também no fotógrafo William Eggleston, entre outros. Dessa maneira, as injunções e os cruzamentos motivam as experiências da imagem e, nessa prolixa relação, demonstram que a parte de enfrentamentos e hegemonias de uma parte e de outra, estamos diante de um processo mais amplo, onde se localiza uma necessidade de expressão por imagens. Numa dimensão ampliada do tempo, a questão da pintura estabeleceu seus marcos e experimentou, desde sempre, a sobrevivência dessa necessidade construída por relacionamentos entre tempo, lugar e tecnologias. Ao trazer para a sala uma conversa relacionada com pinturas e com imagem, vários dispositivos apresentaram-se numa confluência de oportunidades, algo que se pôde traçar desde uma perspectiva ampliada
através de caminhos que se cruzaram por afinidades eletivas, indicando escolhas sem fechar ou estabelecer pretensões sobre outras tantas possibilidades de atravessamento. Encontrar na superfície material do quadro uma densidade de cor conduziu a pintura para o encontro consigo mesmo na procura do princípio primordial da energia primeira, ou, em outra ordem, para se estabelecer de fato como uma coisa mental. Nesse percurso, as imagens especulares que lhe serviram e que ainda se guardam de mistérios alcançaram uma outra disposição para acrescentar uma comunicação e uma guarda documental nessa possibilidade de fruição ampliada de pinturas através da projeção. Contrariamente à vocação projetiva, imagens fotográficas também permitiram experiências e se abriram numa procura pelo caminho da expressão. São caminhos diversos, mas desde que algumas afinidades eles se cruzam. Particularmente agora, quando as imagens digitais se afirmam enquanto simulacros. Essas experiências de fabulação por imagem, ao elegerem a espacialidade do quadro, permitem que se produza uma resiliência, uma renovação, ignorando, por princípio, os vários decretos de sua desaparição. Muito bem. Agradeço a paciência de vocês, porque eu produzi esse texto exatamente para fazer uma introdução e agora eu vou apresentar imagens. Quer dizer, a paciência ainda continua um pouquinho, mas agora eu vou passar brevemente por imagens. Isso não é uma atitude simples. Evidentemente, como eu disse, do ponto de vista crítico, a gente faz escolhas, mas eu trago essas imagens exatamente para poder, digamos assim, fazer as minhas considerações quase finais, que elas nunca serão finais. Então, vamos lá. Deixa eu só preparar aqui. Está tudo certo? Eric, qualquer coisa você me avisa, por favor, tá? Porque agora eu não vou ver mais vocês. Combinado. Já chegou, Maurício. Então, tudo certo. Muito bem. Eu não vejo vocês, mas vocês viram eu tomar meu cafezinho, que gelou enquanto eu conversava aqui, mas está tudo certo. Bom, então vamos lá. Eu peço perdão pelo didatismo de algumas escolhas, mas elas são importantes porque elas vão percorrer uma série de questões. Na verdade, o texto que eu tinha preparado para vocês, eu não daria conta no espaço do tempo, porque ele ficou bem grande. Mas, quando eu falo na questão do quadro, nas imagens do quadro, é um problema fundamental que se relaciona com a questão da transubstanciação do tridimensional para o plano. E essa, digamos, relação formativa implica-se numa experiência que foi materializada, de fato, pelos artistas. E encontrou, num certo tipo de experiência na pintura, uma consequência muito importante que a gente não pode deixar de considerar. Né? Como nós sabemos, existem vários autores interessados nessas questões. Existe um texto escrito, enfim, um relatório de imagens produzidas por um pintor contemporâneo fundamental, em inglês David Hockney, que vocês devem, acho que talvez a maioria de vocês conhecer, que ele chamou de conhecimento secreto. Na verdade, eu não diria que era um conhecimento secreto, mas talvez um conhecimento sobre, digamos, uma utilização tecnológica que, em virtude das necessárias fundações intelectuais da experiência da imagem, não deveria ter sido destacado. Bom, resumindo, estou falando das questões especulares, do espelho e de outros aparelhos que foram utilizados pelos pintores, muito antes da fotografia, evidentemente, mas que eu considero numa mesma dimensão de necessidade
a partir da ideia de enfrentamento do real. Esse quadro do Jan van Eyck, que na verdade é uma pintura a óleo muito pequena, não é? Ela não tem a dimensão grandiosa que tiveram os pintores venezianos do século XVI, mas ela é uma pintura muito conhecida, exatamente pela relação do quadro testemunho, não é? Da presença do pintor, mas eu chamaria atenção exatamente por esse aspecto do contraplano, da especularidade, digamos, da aparição do espelho. O espelho como um elemento fundante de uma relação tecnológica que nos aproximará de uma confluência das imagens com certo tipo de fotografia muito depois. Bom, esse famoso quadro da Virgem com o chanceler Roland é, enfim, de um detalhamento, de um esmero, enfim. Existem muitas e muitas questões que nós poderíamos comentar, mas isso aqui não é uma experiência de história da arte, mas uma questão de imagem. Mas eu chamaria a atenção sobre questões de sincronicidade, anacronismo e mestiçagem cultural. Existem relatos muito bem constituídos sobre as viagens empreendidas pelo Jan van Eyck, particularmente uma viagem que ele fez como, enfim, representante do príncipe para Portugal, onde foi buscar a esposa do príncipe. E nessa viagem é um relato de que durou pelo menos 3 meses. É um relato do que Jan van Eyck foi a Granada e, enfim, andou pela Andaluzia e teria sido influenciado pelos azulejos e pelo piso que teria visto, pela padronagem Mudéjar, que teria encontrado naquelas paragens, o que se pode ver aqui no solo dessa pintura. É evidente que tem uma questão simbólica, uma narrativa que ainda se permite uma conexão cultural. Não vamos pensar em tudo isso nesse momento, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, por trás, digamos assim, desses elementos simbólicos, existe uma condição de imanência que é muito importante, é fundamental. A imanência no sentido aristotélico, de investigar a realidade para compreendê-la. A imitação não é uma mera imitação, mas é um ato de conhecimento. E é sobre isso que eu quero falar. É um pequeno detalhe para a gente ver as minúcias dessa pintura, entre tantas outras. O famoso cesto de fruta do Caravaggio, podemos reconhecer por várias questões, inclusive pela simbologia vanitas que ela inclui, mas há uma grande possibilidade, exatamente pelo, digamos assim, pelo eixo da composição do Caravaggio, do ponto de organização desses cestos de frutas no espaço, considerar a utilização, por exemplo, da câmera escura. Mas eu não estou preocupado em afirmar se isso ocorreu ou se não ocorreu. A questão é reconhecer aqui uma experiência de eixo compositivo que não é usual. E mais, além disso, considerar agora a importância que esse tipo de procedimento intelectual na pintura, pensando na questão de gênero, inaugura não mais como uma ideia de objetos inanimados ou natureza morta, mas chamando a atenção da questão do tempo em suspensão. Isso é muito importante. No século XVII, na Holanda, digamos assim, o aprimoramento técnico da ciência de observação e capacidade de materialização cromática dos pintores, entre eles o Kalf, é extremamente reconhecido. A Svetlana Alpers, pensando na pintura e na experiência do 17 holandês, no seu Arte de Descrever, ela fala das circunstâncias pré-fotográficas da experiência holandesa. Isso fica muito declarado nessa pintura do Fabricius, ainda que ela possa, evidentemente, constituir um grande corpo iconográfico, onde a gente vai estudar a simbologia de determinadas metáforas, ela também carrega uma imanência conceitual impressionante.
na medida em que você tem a distorção, quer dizer, você tem um ângulo de visão que só foi, digamos assim, compartilhado através da possibilidade de reconhecer a questão da distância focal. Então, você tem aqui, seguramente, uma observação fenomenológica que é mediada por algum tipo de aparelho, particularmente a câmera escura, o que fica configurada pela composição. É claro que os pintores não usavam a câmera escura e pintavam diretamente. Eles usavam a câmera escura como um projeto, um desenho, um esboço, mas que era importante para exatamente transubstanciar aquele universo da realidade, da paisagem, dos objetos, para o quadro onde a observação atenta e o conhecimento da luz poderia nos propiciar esse tipo de imagens. Johannes Vermeer, que é um dos pintores fundamentais nesse momento, também nos apresenta esse caráter imanentista e seguramente nos afirma da presença dessa pequena catedral que se situa no centro histórico de Delft. Eu tive a oportunidade de conhecer isso presencialmente. Posso dizer que é muito fidedigna a representação referencial dessa catedral. E nessa vista de Delft, que evidentemente já teve muitas alterações, o centro histórico se mantém. E aqui a gente pode ver a torre da igreja, exatamente como foi pintada por Fabrício. Bom, a questão de uma circunstância aproximada e confluente à fotografia nas pinturas do Vermeer é muito recorrente. Quer dizer, e foi exatamente isso que levou muitos a pesquisarem essas aproximações e a questão do conhecimento secreto lá, como eu citei para vocês. Entretanto, é preciso considerar uma circunstância que eu acho fundamental. E essa circunstância tem a ver com o eidos formativo. Isso só pode ocorrer a partir do momento que o investigador, que o pesquisador se aproxima das faturas. E eu, particularmente, devo dizer a vocês que eu me aproximei da fatura pictórica por um interesse, por um afeto, mas por uma circunstância posterior, pela minha própria experiência em relação às questões do fotográfico. Isso é um marco. Bom, essa pintura extremamente simbólica do Velázquez, ela é híbrida, porque ela guarda algumas relações, digamos assim, um diálogo entre o que é sonho, o que é mito, o que é símbolo, o que é alegoria e o que é realidade. E a circunstância da aparição do espelho não é algo que a gente possa desconsiderar. Por exemplo, essa famosa, e talvez as mais comentadas, se não a mais comentada, pintura do Velázquez e da história da pintura, ela foi muitas vezes vista como uma cena em que a suspensão do tempo, e aí eu gostaria de fazer uma espécie de aproximação de uma ideia de still life, ou seja, de natureza morta, com o tempo em suspensão, que é uma das questões do fotográfico, e foi o que me impactou pela primeira vez desde não sei quantos anos, talvez muito jovem, quando vi num livro essa pintura do Velázquez. Mas eu tenho uma consideração sobre ela que diz respeito à presença de um outro espelho colocado exatamente na circunstância dessa quarta parede, que supostamente inclui o observador, ou que, segundo Foucault, inclui a presença do rei e da rainha, ou um espelho onde eles estavam sendo pintados. Tem várias hipóteses. A minha hipótese é que, diante do Velázquez, o que se encontra é um dispositivo especular sobre o qual ele trabalha. Então, este é um quadro sobre quadro. Como o Foucault fala disso, há como que uma representação da representação. Mas, nesse caso, é muito eloquente a questão da proporção do quadro, a proporção da tela e a presença dessa relação especular. Essa questão
mais uma vez eu digo, tem a ver com a transubstanciação de um visto fenomenológico para uma representação, no caso aqui, do semelhança, porque, evidentemente, estamos falando de pinturas. A importância da introdução científica, de uma certa maneira, da fotografia como um modo de ver, vai fazer com que cenas como essa, pintadas dos mais fundamentais pintores do romantismo francês, que foi Théodore Géricault, possa ser reconfigurado em outros termos. Nessa famosa pintura de uma corrida de cavalos, podemos ver que os cavalos estão todos a levitar, né? Estão voando, o que não encontra medida na circunstância de redução que foi propiciada pela observação fotográfica. Eu não vou entrar aqui em circunstâncias, mas eu gostaria de trazer um aspecto importante da relação, que é uma relação própria, específica da fotografia, que é aquilo que o Walter Benjamin vai chamar de inconsciente óptico ou inconsciente maquínico, e que, por outra via, a gente vai considerar como uma redução fenomenológica, que é exatamente observar um fenômeno, observar a realidade, com a intermediação de aparelhos. Bom, uma questão, uma imagem. August Sander foi um fotógrafo fundamental na tipologia da fotografia, para a tipologia de uma fotografia na Alemanha. É sabido que ele tem uma produção muito vasta. Nós já pudemos ver aqui na Bienal de São Paulo uma coleção exposta do Sander com mais de 600 fotografias. Mas eu destaco essa fotografia para falar para vocês sobre uma questão fundamental que é presente, é ato de força na circunstância desse inconsciente maquínico da fotografia, que é exatamente a suspensão do tempo. E aí uma questão importante, que é a presença, uma espécie de desvio naquilo que o Roland Barthes chamou de isto foi, memória, máscara mortuária, para, em outros modos, configurar uma presença poética desse realismo, desse retrato, onde as pessoas que aqui não estão presentes, e a imagem ganha um corpo, ganha uma outra configuração. Evidentemente, eu também não vou ter espaço para falar sobre tudo isso que eu quero dizer a respeito disso. Mas é inequívoco, se você comparar essa imagem com qualquer outro tipo de imagem de família que tenha sido fotografada um pouco antes, um pouco depois, ou durante os anos 1920, você vai reconhecer que muitas dessas fotos estão esmaecidas, apagadas, e simplesmente são aquelas imagens que nos revelam ruínas. Essa, entretanto, não é assim. Ela tem uma presença. E essa presença é determinada cromaticamente pela relação da luz com os volumes. Portanto, aqui há uma questão que eu acho fundamental para a gente pensar. As questões da espacialidade e as questões do tempo. E as suas relações anteriores, por toda essa consequência das imagens especulares e pela necessidade imanentista da imagem. Essa questão, isso é simbólico também, mas essa questão da suspensão do tempo está por demais sintetizada nessa ideia do instante decisivo bressoniano, mas que tem um lastro, que tem uma relação de espaço e de tempo que é muito vasta culturalmente. E aí a gente precisa avaliar sempre que um acontecimento é carregado de outros acontecimentos, e a gente está falando de matrizes culturais que se acomodam em camadas. As questões não são meramente ilustrativas de supostas teorias. A experiência da imagem, a experiência da arte é fundante. E se estabelece em diálogo. Eu falei, numa certa altura, sobre a questão da relação da fotografia com o cinema. E a mesma relação da fotografia com a pintura, da pintura com a fotografia e da pintura com o cinema. Podemos dizer que são mediações intercambiáveis. No caso específico do Jeff Wall, eu trouxe essa imagem porque ela, à sua maneira,
ela rompe com o paradigma do instante decisivo, daquela poética do acontecimento que, de uma certa forma, alimenta grande parte do existencialismo fotográfico moderno, trazendo aqui uma outra coisa, ou seja, o simulacro. Essa imagem é uma imagem, não é uma ficção. O Jeff Wall tem uma fase, no princípio, em que ele percebia os acontecimentos e depois ele construía a cena. Mas aqui parece que é um diálogo direto com o instante decisivo bressoniano, mas para se opor, para falar que o meu instante decisivo é fabulado. E mais ainda, é preciso reparar na dimensão dessa imagem. E mais ainda, na questão da tecnologia da imagem. É uma transparência em caixa de luz, ela se aproxima do cinema, porque essa é uma imagem que eu preciso ligar e que eu preciso desligar. Ela funciona enquanto está ligada, porque exatamente é uma caixa de luz. É uma imagem de síntese, é uma imagem única. Ela não tem uma contiguidade, mas ela produz toda uma relação da imagem contemporânea com a tradição, com a sua própria tradição, apresentando outras possibilidades. Que, atenção, não são redutoras. Ao contrário, elas ampliam as possibilidades. E aqui o Gregor Crewdson, numa cena, entre tantas, daquelas imagens que ele produz, como, por exemplo, essa, e que eu havia dito há pouco, há uma relação de correspondência também com uma certa ideia de pintura desde o Edward Hopper. Mas, por exemplo, curiosidades, o Gregor Crewdson nunca aperta o botão da máquina, ele tem um diretor de fotografia que faz isso, ele organiza tudo, ele constrói tudo, e tem uma equipe, seja uma equipe de pós-produção, uma equipe na produção, e ele trabalha com atores, e ele monta as imagens, ele mistura várias tomadas, construindo uma outra tomada, e nesse sentido, há uma certa ideia de pintura na maneira como essas coisas se constroem. Não só uma ideia de cinema, porque é uma ideia de montagem. E essa ideia de montagem ela é fundamental. O roupa é só para avivar a nossa memória. E lembrar que essa circunstância do cinema também já estava acontecendo aqui. Enfim. Bom, e aí eu quero falar sobre uma coisa, muito rapidamente, que é um outro aspecto da pintura, e que não se trata de substituição de uma coisa sobre outra. A necessidade de estar com o corpo presente diante do corpo das pinturas que fizeram parte do expressionismo abstrato é uma evidência. A materialidade, o corpo, a carne dessas pinturas é outra evidência. Aqui é só uma visão de uma instalação de pinturas do Pollock no MoMA. E aqui uma cena um pouco mais aproximada de uma pintura do Pollock. É de se reconhecer que essas imagens, ao serem fotografadas, ao serem planificadas nesse espaço liso, especular, e aí há uma questão, por que eu me aproximei do Jan van Eyck e de toda uma tradição dessa relação de mediação das imagens pictóricas? Exatamente porque são imagens lisas. A pintura, por uma necessidade própria do seu processo de experiência, foi se encontrando com materialidade. Ela foi assumindo corpos pictóricos e camadas, e densidade de camadas, constituindo um tipo de experiência muito própria. Uma experiência que a fotografia não pode e não consegue se aproximar, a não ser que seja por uma espécie de simulacro. Então, isso aqui é uma vista de uma exposição também de um pintor fundamental, que é o Cy Twombly, né? E aqui uma pintura do Cy Twombly, que é um pintor que, finalmente, em 2010, encontra um reconhecimento muito grande do ponto de vista internacional e faz, no Centro Georges Pompidou, uma
uma exposição completa de toda a sua potência, porque ele não é só pintura, ele faz muitas coisas, escultura, desenho, fotografia, enfim. Cy Twombly é um artista importante. Eu tive o privilégio de ver essa exposição, e depois eu vi também uma parte dessa exposição em Munique. E isso ficou muito forte, a questão da experiência, da potência, um tipo de possibilidade que o ato da pintura pode permitir, uma essencialidade que é da ordem de uma experiência formativa que é muito singular e que não quer dizer que seja mais ou que seja menos, mas é um específico. E também a fotografia e também qualquer outro tipo de experiência no campo das artes visuais tem as suas especificidades. Portanto, não há que buscar na confluência não reconhecer as potências em sua intimidade, singularidade. Bom, e aí, meio que já finalizando a minha fala, eu tomei a liberdade de trazer uma pequena parte da minha experiência com imagens. Exatamente pensando nessa questão que eu trago comigo, que é essa espécie de sensação de incapacidade, de impossibilidade que uma fotografia pode carregar, no meu caso específico, de uma necessidade, que talvez um dia, quem sabe, me leve a experimentar a pintura ela mesma. Então, assim, isso aqui é uma série, depois de muito tempo de experiência com tantas coisas que eu já passei pela fotografia, é uma série que eu chamei de série Refotografias, onde eu me aproprio de um arquivo, que é um arquivo construído por mim mesmo, ou seja, eu não trabalho com imagem de outras pessoas, mas com imagens que eu mesmo realizo, e a partir desse próprio arquivo eu trabalhei a imagem. E aí, falando um pouco dessa questão, não deixa de ser uma armadilha, um trampa-honro, como dizem os espanhóis, mas tem uma certa experiência de falar dos volumes, que essa me parece uma questão. As imagens lisas, elas só vão falar dos volumes pensando no simulacro. Mas aqui tem uma questão da imagem sobre a imagem, ela mesma, a própria imagem. Essa série eu consegui, enfim, expor essa série na Bienal de Cerveira, em Portugal, exatamente nesse ano. Isso aqui é mais uma imagem dessa série, em que esse corpo amassado, numa escala absolutamente alterada, é a própria imagem. Um pouco na ideia de que a documentalidade da imagem já não me sustenta. Acho que é um pouco sobre isso. E aí uma outra série que eu faço desde 2015, que de uma certa forma tá na essência da minha pesquisa no pós-doutorado, depois na minha livre docência, essa relação entre fotografia e pintura, e nas suas incapacidades, quem sabe. E aí os processos já não são, digamos assim, de produzir uma imagem da imagem, mas uma imagem sobre a própria imagem. E eu trago Foster e a questão do surrealismo, porque, evidentemente, há uma distopia aqui. Mas é preciso entender que esse retorno à argumentação simbólica, numa deriva, quem sabe, da própria distopia, não se refere àquelas questões do inconsciente, como vai falar Kristeva e outros autores, que foram tão fundamentais, digamos assim, para o surrealismo. Mas há algo aqui de estranho, enfim. Bom, e como consequência desse processo, eu vou pensar também na questão do simulacro e na possibilidade de outras experiências. E aí, sabendo que eu estou trabalhando com a imagem numérica, eu vou... essas aqui são imagens últimas, inclusive vão estar
exposição que a gente vai fazer na coletiva dos docentes do programa na galeria, na Gaia. E, bom, aqui eu já vou associar o código, o texto, e no texto uma certa subversão poética, e também vou trabalhar com camadas, e eu acho que eu continuo sendo distópico, né? Nessa fotografia que eu chamei de History Books, enfim, tem toda uma questão sobre um sentimento de mundo que eu acho que eu estou vivendo. Bom, acho que eu já falei demais, então eu encerro por aqui. Espero que tenha sido contributivo e fico à disposição de vocês para qualquer questão. Eric. Ótimo. Muito obrigado. Maurício, obrigado pela apresentação, foi excelente. Enfim, as séries que você mostrou no final, eu particularmente tenho um carinho especial pela dupla paisagem, mas esse é um outro assunto. Então, agradecer novamente pela apresentação. Temos algumas perguntas aqui, eu gostaria de fazer primeiro a da Maria Hilda. Ela colocou no chat se seria possível afirmar que a confluência entre fotografia e pintura inaugura a revolução em que se constituiu, abre aspas, a ampliação dos campos expressivos da arte, fecha aspas, culminando numa confluência generalizada dos meios. Uma pergunta. Bom, Maria Hilda, agradeço a sua pergunta. Eu não sei se eu entendi exatamente o que você quis perguntar. Eu acho que é preciso tomar um certo cuidado no tipo de marco conceitual que você estabelece na relação. A confluência que eu me refiro é da imagem e na sua constituição planar. E mais ainda, numa vinculação com a relação com o fenômeno, ou seja, com a realidade. E a sua representação, depois com camadas simbólicas, etc, etc. Mas são as questões do quadro. Pensar na ampliação dos campos é algo que é uma consequência da experiência da arte, em várias medidas, e eu acho que aí, de fato, essa explosão de possibilidades e de potências tem a ver com a experiência dos artistas ao longo do tempo, né? Mas eu acho que tem confluências específicas, relações específicas que podem ser pensadas. Eu acho que são coisas distintas, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, a expansão da tridimensionalidade, a expansão do corpo para o corpo, a expansão para a política, a expansão... E essas expansões todas que a gente vive hoje são colocadas pelo zeitgeist, digamos assim, das camadas relacionais. E aí o que me impacta como questão é, às vezes, o eidos essencial na formação daquilo que tem a ver com uma herança do corpo da arte se dissipa. Isso é um outro problema. Isso é um outro problema. Agora, eu acho que são coisas diferentes. Essa confluência, acho que é mais relacionada à imagem planar, e também eu acho que eu não resolvi coisa nenhuma. Eu apenas trouxe algumas coisas que me inquietam e que, de certa forma, repercutem numa relação possível. Não sei se eu respondi. Maurício, eu tenho uma pergunta. Quando você mostrou lá aquela obra do Géricault, ele foi muito fotógrafo naquela... E foi muito feliz, acho que naquela representação do trote do cavalo, porque é uma coisa que a gente só viria com o hybrid muito tempo depois, né? Então, é possível que a gente fale do que ele fez como uma redução fenomenológica, ou isso estaria muito associado a dispositivos, a próteses, e a gente não pode falar disso na pintura? Eric, naquele caso específico, eu acho que é exatamente o contrário. Porque ele
ele pintou como as pessoas achavam que era. Porque o olho não tem a capacidade de perceber um determinado frame do movimento concreto. E a fotografia tem. A possibilidade de fazer um plano sequência, uma série de imagens muito... Por exemplo, uma câmera lenta, 40 quadros por segundo, por exemplo. Aí eu consigo observar com detalhe o tempo, que não é o tempo que eu percebo. Mesmo uma fotografia fixa, você veja, por isso que eu fiz associação com o Muybridge ou com Juliette Marret também. Que você vê exatamente... É uma questão física. Né? Uma questão física. E isso, me parece que o conhecer essa circunstância física implicou, é que eu não tenho tempo para tudo isso, mas implicou num certo tipo de representação na própria pintura. Por exemplo, Edgar Degas era fotógrafo, mas era um fotógrafo que usava a fotografia como um caderno de observação. Ele nunca expôs as imagens. Mas o enquadramento que ele fazia tem a ver com o tipo de relação que ele tinha com o espaço. Isso ele aprendeu com a fotografia. Essas questões enfim, que a fotografia nos ensina da física, impactaram a cultura visual. É um pouco isso. Agora, é óbvio que eu posso pintar o cavalo voando o quanto eu quiser pintar. Não se trata... São coisas distintas. Percebe? E a fotografia contemporânea também pode, tranquilamente, associar o que quiser associar, porque, afinal de contas, o regime é outro. Numa questão básica, a imagem realista da pintura é sempre uma semelhança, por mais realista que seja. A imagem realista da fotografia analógica teria sempre uma conexão física. Inicial. Eu estou falando do ponto de vista de uma ideia semiótica. Mas a imagem digital, ela é híbrida, porque ela pode ser indicial no ponto de vista da tomada, mas ela é transduzida em termos numéricos e depois codificada como imagem, numa questão numérica, através dos pixels. Então, ela se torna uma semelhança. Mas uma semelhança a quê? Ao híbrido entre o índice e o símbolo. É algo, enfim, que inclusive fica estranho você querer ser o que você quiser. Passa a ser uma outra coisa, percebe? Por isso que os processos de montagem e tal. Eu não sei se eu expliquei bem, mas é um pouco a fotografia ensinou o homem moderno a ver o que ele não conseguia ver antes. Que é a diferença entre olhar para uma fotografia como um espelho, em que as coisas estão ali magicamente. E quando eu falo utilização de espelhos, eu não estou falando nos aspectos narcisistas do espelho. Estou falando no aspecto óptico do espelho como instrumento para digamos assim, a transferência daquilo que é tridimensional no plano. E os artistas faziam isso. Agora, quando eu penso na lupa como um instrumento óptico de pesquisa, eu amplio, eu não vejo daquele tamanho. Então, foi um pouco isso que a fotografia fez. Entendeu, Eric? É nesse sentido. Agora, o Géricault é fantástico, mas o Géricault vai num outro toque. E a gente ficaria horas discutindo o romantismo e a fotografia. Tá bem. Obrigado. Eu peço, inclusive, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat. Enquanto isso não acontece, e eu também não vou me estender muito aqui, porque a gente tem um anúncio para fazer daqui a pouco. Você falou agora de cultura visual, e eu tinha feito uma anotação aqui bem elementar, porque você nos disse que a experiência da fotografia nessa época de cultura visual não visa mais o espanto, ela é naturalizada, né? Que seria uma consequência da dilatação da apreciação que foi incorporado ao cotidiano. Essa ruptura ela teria emergido com mais força com a fotografia digital, ou isso aconteceu antes, ou eu estou boiando? O Eric, eu penso que essa é digamos assim, uma experiência que foi adquirida no tempo, pelo tempo e pelo uso. Quer dizer, a utilização da fotografia pelas sociedades é que construiu isso. A condição digital é uma consequência
de tudo isso, mas eu diria que talvez tenha começado lá quando o George Eastman inventou a camerazinha Portátil. portátil. E aí a fotografia vai mostrar uma outra ideia. Mas essa é uma questão complexa. Inclusive, para se pensar como que a fotografia fez para se instituir como experiência possível. E isso tem a ver com a abertura de certos artistas, Man Ray, Rodchenko e vários outros, que olharam para aquela imagem e falaram: opa, isso aqui pode me ajudar, me representa. Entende? Essa é a questão. E hoje a fotografia, enfim. O que é fotografia? Todos somos fotógrafos. A questão é qual é a escolha, por onde eu vou. Tá certo. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta que veio aqui no chat do Andrés Morales. Ele coloca uma dúvida acerca do seu processo criativo. Você começa a trabalhar uma série de fotos a partir de intuições e depois trabalha num marco teórico? Ou talvez é pelo contrário, a partir de leituras que vêm as ideias para produzir as imagens? Essa é uma boa pergunta, né? E me faz pensar. Bom, eu diria que no início de todo o processo é sempre a intuição e a necessidade de produzir algo. Foi assim. Então eu me aproximo. Eu acho que as coisas são meio indissociáveis. Eu acho que, enfim, você pensa, mas no princípio das minhas experiências, a minha emoção pela possibilidade de fazer fotografia me fez pensar. Tanto é que se eu percebi que eu tenho que fazer eu tenho que organizar um site com o meu trabalho, porque meus arquivos estão muito dispersos e ninguém sabe nada sobre eles, e só eu é que sei, e muitas vezes eu acho que eu já esqueci de muitas coisas. Então eu preciso organizar isso. Agora, foi através da experiência enfim, e da emoção e do estranhamento que a fotografia me propiciou, que eu comecei a pensar sobre ela. E depois as coisas se tornaram indissociáveis. Andrés, percebe? As coisas se acoplaram. Então hoje eu já não sei te dizer, mas é sempre intuição. No momento em que eu faço alguma coisa, eu não estou teorizando. Porque se eu teorizar, eu acho que eu torno a coisa muito fria, ainda que eu tenha assumido uma postura conceitual muito evidente. Mas se alguém perder tempo analisando os absurdos que estão entre metadados, e se alguém perder tempo em tentar construir um monstro que eu fiz naqueles metadados, vai perceber que se trata ainda de uma certa experiência intuitiva. Então, eu diria que a experiência da imagem é sempre intuitiva, mas a intuição não é mágica. A intuição tem a ver com lembranças de coisas que talvez você nem tenha vivido e de sensações em que você parece meio que está diante de um simulacro, mas que no final das contas se estabelece como uma verdade. E que você perde. Entende isso? Eu consigo pensar sobre o trabalho de muitas pessoas e escrever sobre a minha ideia sobre esses trabalhos. Mas eu tenho uma enorme dificuldade de fazer isso a respeito do meu próprio trabalho, por exemplo. Tem gente que tem facilidade, eu não tenho. Eu acho que é por essa mesclagem de uma coisa com a outra. Mas eu aprendi lendo, evidentemente, mas fazendo. Eu acho que é um tipo de relação entre pensar e fazer que é indissociável. Eu não sei se eu te respondi, eu nunca sei se eu respondi, mas enfim. Obrigado, Maurício. Obrigado, Andrés, pela pergunta. Aparentemente, a gente não tem aqui outras questões, então eu gostaria de aproveitar para agradecer ao professor Maurício pela explanação, a todos que se manifestaram também durante essa apresentação, e de modo a gente partir para o encerramento dessa primeira sessão, anunciar também a abertura da exposição Corpo Paisagem, que tem curadoria assinada pelas doutorandas Andy Ninho e Maíra Freitas.
Então, eu gostaria de convidar as duas para detalhar um pouco esse processo curatorial e falar também um pouco sobre as mesas de conversas com artistas que a gente terá ao longo dessa semana. Andy, Maíra. Olá, bom dia. Olá, bom dia a todo mundo. Bom, Andy, eu posso começar? Obrigada. Bom, eu vou falar muito brevemente sobre a exposição e também muito rapidamente, porque eu preciso entrar no carro daqui a pouquinho para buscar minha filha na escola. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do que foi, né, esse processo curatorial. Então, de hoje até dia 21 de outubro, a exposição virtual Corpo Paisagem está online. O site está alocado dentro do site do EAV, que está alocado dentro do site da DAC, né? Já colocaram aqui o link. A Andy vai falar um pouquinho sobre a questão da plataforma, quais são as melhores formas de acesso. Mas, assim, eu queria dizer que a gente fez esse processo de curadoria a partir das obras, né, de artistas do Instituto, né, do PPGAV, mas também do Instituto de Artes no geral, também com alunos egressos, né? E a exposição, ela tem 34 artistas, né? E aí foi um processo bem, assim, instigante, né? Tentar encontrar linhas transversais também nessa proposta de acolher a todos os alunos, a todos os discentes e egressos que enviaram as suas produções, né? Que a gente pudesse compor esse corpo, né? Do que são esses artistas, pesquisadores que estão dentro da Unicamp. Então, a gente tem aqui 34 artistas nas mais variadas linguagens, tem pintura, tem escultura, que em função da virtualidade acaba entrando como vídeo, tem objeto, tem fotografia, tem videoarte, tem vídeo performance, enfim, tem múltiplas linguagens. E aí o nosso processo, né, eu e a Andy, a gente conseguiu perceber que tinha uma linha transversal, né, que essa linha transversal era a questão do corpo. Então, a montagem da exposição, depois a Andy vai mostrar um pouquinho para vocês como é que está a plataforma virtual, mas a gente trabalhou pensando em 3 sessões, né? Então, tem uma parte de obras que trabalham o corpo, tem outras que trabalham a corpo, né? Então, a materialidade da cor, a cor enquanto constituição do corpo, e tem uma terceira seção da exposição que trabalha uma ideia do corpo em relação com o mundo, né, desse corpo paisagem, ou dessa paisagem onde não há presença humana. Então, a gente trabalhou um pouco a partir dessas 3 linhas, e eu gostaria muito que vocês fizessem essa exposição rodar, que vocês visitassem, que vocês conhecessem essas artistas, esses artistas, porque eu acho que enfim, foi uma oportunidade muito interessante, né, a gente trazer não só essa faceta de pesquisadores teóricos que produzem conhecimento textual, que rodam em vários lugares, que rodam em várias revistas e publicações, que as teses e dissertações estão lá no depositório, mas também, né, trazer essa chance da gente mostrar as nossas produções e as nossas pesquisas poéticas mesmo, tanto de alunos e alunas da linha de História, Teoria e Crítica, quanto da linha de poéticas, né? Então, acho também interessante a gente pensar esse jogo, que mesmo aquelas pesquisadoras que estão na linha de História, Teoria e Crítica também podem ter suas produções artísticas em desenvolvimento, né? Suas produções de pesquisa se materializando, né? Então, acho que dá para a gente ter uma noção um pouco de quem são essas pessoas que estão no Instituto de Artes produzindo, e foi um grande prazer, assim, poder estar na comissão organizadora, poder dividir a curadoria com a Andy, que é uma pessoa tão generosa, e que a gente teve, enfim, conversas muito instigantes, e é isso. Então, deixo o convite, e agora a Andy vai falar um pouquinho sobre a plataforma e sobre todo o trabalho expográfico que ela desenvolveu. Muito obrigada, eu vou fechar minha câmera e continuo ouvindo vocês do carro, tá bom? Obrigada. Bom, muito obrigada, Mayra, obrigada a todos. Primeiramente, quero agradecer por ter a oportunidade de fazer parte desse evento, né, o primeiro de muitos. E como a Mayra já falou, eu vou focar só na apresentação de como ingressar no site, e eu vou compartilhar para ser mais fácil, pode ser? Vou compartilhar, então, aqui a tela. Bom, aqui ela está hospedada numa plataforma chamada ArtSteps. Apareceu?
Apareceu, está carregando, Andy. Carregou. Carregou? Ok. Bom, então essa é a plataforma direta, né, do ArtSteps. Ele aparece já aqui assim, porque eu estou logado, mas ele vai pedir um login bem simples, então vocês podem logar com Facebook ou Gmail. Essa é a exposição, né, da galeria. Aqui vocês podem ampliar, e ela tem essa barra aqui, onde ela tem umas guias, né, que vocês podem aqui navegar. A ideia é que vocês consigam interagir nela. Como a Mayra falou, ela está em três eixos, né, três vertentes, três salas, que a gente decidiu fazer, dividir elas por temática, né? No caso é o corpo, aqui é a cor e paisagem, por último, tem esse aqui que é a corpo-cor. Aí vocês podem interagir com as obras, que nem essa aqui, vocês podem dar clique nela. Cadê? Um momento, que ela às vezes demora para carregar, mas aí vocês podem ampliar aqui, vem na ficha técnica da obra. Quando é vídeo, vocês podem vir na obra. No caso, essa aqui é a escultura, e a gente, para dar uma solução nela, o que fez foi pedir um vídeo para a gente ter a noção do objeto tridimensional, né? Então, aí vocês podem reproduzir a obra também. Então, é basicamente isso. Aí, vocês podem interagir também, sem precisar usar as guias. Eu acho que ficou claro, sim? Ficou claro, Andy. Eu acho que vai muito também das pessoas entrarem na plataforma, usarem, terem interesse em conhecer os trabalhos que estão sendo feitos aqui dentro do EAV. E, naturalmente, a gente está sempre à disposição se tiver alguma dúvida, por e-mail para responder, ou pelas redes sociais também. E a Maria queria fazer um comentário. Eu só gostaria de reforçar que a navegação na plataforma pelo computador é bem melhor do que pelo celular. Então, assim, acho que é realmente uma exposição online que exige uma dedicação, assim, no sentido de vou parar para ver a exposição, mas deixar essa instrução, porque realmente a navegabilidade no desktop é bem melhor. Tá ok? Era só isso. Obrigada. Sim, realmente, eu esqueci de falar isso, mas é possível navegar no celular, mas tem muito mais rapidez pelo computador, porque o site é um pouco pesado, pelas imagens, pelos vídeos. Então, a gente aconselha, assim, ficar no computador e assim poder apreciar, prestigiar os trabalhos. Ok, Andy. Pessoal, então, para a gente não se estender muito aqui na programação da manhã, eu acho que eu posso convidá-los a participar da programação de hoje à tarde. A gente tem a nossa primeira mesa, Corpo, Performance e Representatividade, a partir das 14 horas, e vai até as 3h15. E a partir das 3h30 da tarde, a gente tem a mesa 2, que são campos expandidos, poéticas e experimentalismos. Então, toda essa programação está no site do EAV, e lembrando que o EAV foi feito pelos alunos e para os alunos, então seria muito interessante se vocês pudessem colaborar compartilhando, acessando e participando de todas essas mesas. Andy, quer falar? Sim, eu também tenho um convite para hoje, a conversa com os artistas, então também espero vocês. Isso, a conversa com os artistas, ela acontece também às 14 horas, então, como a programação ela é bem grande, existem alguns conflitos, mas depois as gravações vão ficar disponíveis e vocês vão poder assistir tudo que ficou para trás. Então, mais uma vez, obrigado a
todas e todos que participaram. Obrigado, professor Maurício, pela apresentação. E a gente volta a se encontrar às 14. Por favor, Maurício. Não, eu só levantei a mão para dizer que eu quero agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês. E parabéns pela organização, e acho que vai ser um sucesso. Enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos, todas. Bom almoço, pessoal. Até logo. Gente, obrigada.